capítulo 12, a partir do verso 1. Vocês acharam sim ou não? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que tanto ela a luz lhe tragasse um filho. E deu à luz um filho, um varão, e há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ele fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua própria vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher 2 asas de águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, somente até aqui, vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, nós recorremos à pessoa do Espírito Santo, porque sabemos que é Ele que tem o teor, conteúdo, tudo que nós precisamos falar, tudo que nós precisamos ouvir. É uma mensagem de escatologia, um tanto difícil, mas é o Senhor que abre o nosso entendimento para que entendamos o que Tu queres falar nesta manhã. Prepara o nosso coração para que recebamos e entendamos esta palavra. Fica conosco, ajuda-nos. É a minha, nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. Amém. Nós vamos trabalhar no tema. É uma pergunta: conceber ou abortar? Essa mensagem, ela tem tudo a ver com um sonho que eu tive na terça-feira. Eu não sei se foi um sonho ou se foi uma revelação. Na quinta-feira, eu estava orando, e Deus
mostrava como se uma mulher grávida, já no tempo de dar à luz, ela estivesse ou fosse forçada a uma escalada. Ela tinha que subir uma montanha bastante íngreme. E Deus perguntava para mim: você acha que ela vai dar à luz ao filho ou ela vai abortar? E desde quinta-feira isso tem estado na minha alma. E eu fui procurar fundamentar essa visão, essa revelação, e encontrei aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, um relato que nos traz o passado, o presente e o futuro. O passado, porque como nós vimos na leitura, faz menção de Lúcifer, que com a sua cauda ele derribou um terço das estrelas do céu. E na teologia nós sabemos que essas estrelas é um tipo de anjos que, quando ele se rebelou contra Deus, ele levou consigo um terço dos anjos que habitavam no céu. Quando ele quis, na verdade, propor uma rebelião, foi proposta, foi realizada, e diz o texto que ele foi expulso do céu, e assim bem como esses anjos que hoje são demônios ou anjos decaídos. Então está narrando um passado bem remoto, porque não entrando no campo da eternidade, né? E o versículo 1 e 2, ele diz assim: e viu-se um grande sinal, o sinal de uma mulher vestida de sol, que estava grávida, conforme o verso 2, e que ela tinha uma coroa com 12 estrelas. Israel é representado por Maria, mãe de Jesus. 12 tribos de Israel, como se deu exatamente, e o nascimento de Jesus, quando se dá, quando o Apocalipse fala do sol, né? Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então, aqui está narrando a história do povo judeu, o nascimento de Jesus, e na sequência fala do dragão, a antiga serpente, Satanás, e ele estava esperando que a mulher que estava para dar a luz ao filho, ao conceber, ao dar a luz, ele pudesse tragá-lo. Ou seja, o diabo, ele sabia que Deus ia prover o Salvador. E nós encontramos, quando os magos vão para adorar Jesus e levam, né, ali joias, ouro, mirra, e eles comunicam ao rei que eles estavam indo adorar ao rei dos judeus que havia nascido, e o rei pede que eles, ao encontrá-lo, pudessem comunicá-lo, porque a intenção era matá-lo. E naquele período, que o rei entendeu que os magos não voltaram, porque Deus disse aos magos que não voltassem, porque ele sabia da intenção do rei, havia uma ação de malignidade. O rei então resolve, se sentir traído, ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Então nós encontramos exatamente o versículo 1 e 2 na sua realidade. E eu escrevi alguma coisa, eu queria que você pudesse prestar bastante atenção. Nós sabemos que o mundo real
é tudo aquilo que tem como foco a realidade dos fatos. Você fala de mundo real, tempo real é o tempo cronológico, o mundo real é o mundo das realidades. E a gente poucas vezes para pensar que há também um mundo real espiritual. Diga para o seu irmão, existe um mundo real espiritual. Que nós, enquanto igreja, precisamos entender. Quem não entende, não consegue ter a capacidade de se defender, porque ele vem no campo invisível, ele vem numa esfera de malignidade, e o mundo real espiritual, ele quer fazer o quê? Nós, enquanto igreja, eu falo isso para os homens, nós, enquanto igreja, temos útero. Então, eu quero dizer para todos os homens que estão aqui, que você, enquanto igreja, você tem um útero. Igreja, aí está o sexo aí é feminino. Todos nós somos enquadrados. Agora, eu vou ligar para o campo espiritual. Você tem um sonho, você tem um plano, e por conta disso você está grávido. O mundo espiritual, ele usa a inferência. O que é a inferência? Ele faz uma dedução de que se você é alguém de Deus, está no altar de Deus, tem orado ao Senhor, e os teus sonhos e os teus planos que Deus tem colocado dentro de você, se ele vai influenciar esta geração para vir para Jesus, e se a materialização, a concepção daquilo que Deus colocou dentro de você, o que você sonha em ser para Deus ou fazer para Deus, no momento que você está pronto para conceber, o mundo espiritual vai tentar fazer duas coisas: fazer você abortar, e se você não abortar, ele vai tentar destruir. Esses nós denominamos como mundo espiritual real. Se existe mundo real em razão da realidade, da vida material, das coisas tangíveis, palpáveis, isso é o nosso mundo real. Eu quero dizer que existe um mundo real espiritual também. Vocês entendem? E eu perguntava isso para Deus, por quê? Aquela mulher grávida, a ponto de dar luz, ela era forçada a subir uma montanha íngreme, e o Senhor me perguntava: você acha que ela vai conceber, ou você acha que ela vai abortar? O que Deus quer falar conosco nessa manhã? Deus certamente, quando tem trabalhado isso no nosso coração desde quinta-feira, eu disse: Deus, é um tema difícil até para pregar, não é tão fácil. Ele disse assim: olha, você precisa pregar sobre essas coisas, porque isso é o mundo real espiritual. Eu comecei a entender, porque a palavra de Deus é uma palavra revelada, e só Deus tem e sabe o que está acontecendo no mundo real espiritual, quais são os projetos de Satanás contra nós, e o que nós devemos fazer para sermos preservados, e em vez de nós abortarmos, nós possamos conceber e dar luz a cada sonho, cada projeto, cada coisa que Deus colocou no nosso coração. Nós não seremos roubados, pois o diabo foi denunciado em nome de Jesus. Tem de crente sendo pelo Espírito fecundado, como aconteceu com Maria. O Espírito Santo, quando veio ter com Maria, ele disse: olha, aliás, o anjo Gabriel, quando veio ter com Maria e deu as boas novas e disse como seria, ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá.
Quantas vezes estamos nos nossos cultos, nas nossas orações, e o poder do Altíssimo nos envolve, e nós saímos da oração, saímos do culto como se saíssemos grávidos, porque somos a igreja do Senhor, nós temos o útero, coisas que Deus coloca no nosso coração, projetos, livros, um tempo novo, um tempo de restauração, um tempo de crescimento, de maturidade, um tempo de entendimento, para que a gente não continue sendo vencido pela falta de conhecimento. O próprio Deus falou isso: meu povo fracassou porque lhe faltou conhecimento. Então o livro de Apocalipse, ele traz exatamente esses fatos. Versículo 5 diz assim: e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para o céu, para o seu trono. Olha só, o versículo 5, ele fala do nascimento, o 4, do nascimento de Jesus, mas o 5, ele fala que Jesus já foi levado para o céu, ou seja, período do seu desenvolvimento enquanto criança, adolescente, jovem, adulto, começou seu ministério com 30 anos, morreu na cruz com 33 anos e meio e ascendeu aos céus. Ou seja, o versículo 5, ele trabalha 34 anos. Ou seja, o que o diabo tentou para que Jesus pudesse não nascer, ou se nascesse, ele pudesse tragá-lo, como diz o texto, ele não conseguiu, porque na verdade nós conhecemos a história. O anjo do Senhor veio a José e disse: olha, pega o menino e foge para o Egito, porque o rei tem intenção em matar o menino. Quem estava por trás do rei? Satanás. O mundo real espiritual com as suas intenções. 2 anos se passaram e o anjo volta, José diz: volta do menino, porque aquele que intencionava matar o menino morreu. Ou seja, eu já cuidei, agora volta à vida normal. Diga para o seu irmão assim: Deus vai destruir quem tenta te destruir, e você vai voltar à vida normal espiritual, porque Deus é contigo e você foi comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia! Versículo 6: e a mulher fugiu para o deserto, onde já havia lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada por 1260 dias. Versículo 6 trata da grande tribulação, sua primeira parte, do 1260 dias, são 3 anos e meio. Três anos e meio, aonde pós a ascensão, arrebatamento da igreja, o anticristo, ele vai trazer uma proposta ao mundo: uma só moeda, um só governo. Ainda mais se você considerar essa crise generalizada em razão da ausência de Deus nessas gestões. Uma proposta que você vai pegar toda a fortuna do mundo e você vai dividir ela de uma forma per capita, ou seja, digamos que pegássemos hoje a fortuna do mundo, desse 20 mil para cada um. Você acha que a Pia bom? Não, esse aqui ganha 3 mil, né? Você pega aí a riqueza dos bilionários, você pega aí a riqueza da Europa, dos Estados Unidos, converte isso com taxa só e divide igualitariamente. Diz assim: Daniel, 20 mil, tá bom? É claro que vai fazer essa proposta, Daniel, ele vai estar aqui, ele é bobo, vai estar no céu. Mas essa vai ser a proposta de unificação do anticristo pós o arrebatamento da igreja. Mas para nossa tristeza, alguns crentes vão ficar. A Bíblia fala sobre isso. Por que alguns crentes vão ficar? Porque ao invés de eles conceberem a visão
da santificação, uma vida totalmente voltada para Deus, algumas vezes as pessoas são persuadidas, são assediadas, né? E por isso acontecer, ao invés das pessoas concederem a vida no altar, a vida com Deus, uma vida separada, uma vida totalmente dedicada ao Senhor, as pessoas estão vivendo uma vida de acordo. O camarada hoje está lá em cima, alegre, feliz da vida, no culto, ações de graça, que outro dia estava baixo, pensando em ficar carregado, muito sair da igreja. Que é isso? Isso é aborto. Diga para o seu irmão, se você estiver pensando isso aí, assim, isso significa um mundo espiritual real, aborto. Isso é aborto. É aborto da tua chamada, é aborto que Deus fez por você, é aborto do sacrifício de Jesus, é aborto da visão de Deus, de uma expectativa em Deus, é aborto que dias melhores virão. Você está abortando tudo porque você não acredita. Quantas vezes nós, aí a gente vai usar a analogia ao campo espiritual para dizer o seguinte: imaginemos você e eu grávidos, e o sistema nos impuser o seguinte: olha, você terá que subir esse monte, mas eu estou de 8 para 9, eu estou com 9, eu estou na semana de dar a luz. Olha só, tem que subir, você é obrigado a subir. O que está por trás disso? Qual é a intenção que está por trás disso? Um aborto. Quantas vezes você está vivendo uma certa pressão? Quantas vezes nós vivemos pressões na igreja, pressões no trabalho, pressões em casa, pressões quando lidamos com as pessoas, e a gente não pode esquecer que a gente está grávido. Pode dizer, meu irmão, a gente não pode esquecer que a gente está na semana de dar luz ao filho. Dar luz ao filho, essa semana significa uma semana espiritual que nós não sabemos, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, mas nós estamos grávidos, e o mundo espiritual faz pressão de que você vai ter que subir essa montanha. Ela é íngreme, mas a intenção minha é que você aporte pelo caminho, que você não conceba, que você não seja salvo, que você perca a visão de Deus, que você não entenda o teu chamado. Aleluia. Aleluia. E eu dizia para Deus, na visão, na revelação, no sonho, dizia: ela vai abortar, Senhor. Não tem como, na semana de dar luz, essa mulher grávida ser forçada a subir esse morro. Ele disse: exatamente. Algumas vezes é isso que acontece com a minha igreja. E às vezes eu fico perguntando: por que tanta gente abortando? Abortando espiritualmente sonhos, planos. Você hoje tem uma visão, um sonho, você consegue estar grávida, daqui a pouco você acha que aquilo não é aquilo que você quer, aí se você não quer, você aborta, porque daqui a pouco você engravida de novo. Isso no plano real, material, é o que a gente vê na nossa sociedade. Mas no plano real espiritual, isso compromete, porque a gente fica muito sem identidade. Deus fez um chamado, te deu um ministério, te deu tanta coisa, e você de repente está na semana de Deus fazer o que Ele te deu frutificar. De repente eu e você estamos na semana de vivermos tudo aquilo que Deus vai cumprir na nossa vida, e naquela semana, exatamente naquela semana, as pressões vêm, e a gente, ao invés de pedir ao Senhor que nos dê asas, como aconteceu quando o Senhor deu asa aqui, capítulo 6, versículo 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde havia lugar preparado por Deus para ela, para que ali ela fosse alimentada durante os 1260 dias. Versículo 7, houve batalha no céu de guerra, os seus anjos
batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão com os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, o que vai acontecer na segunda etapa da grande tribulação. Versículo 9: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E eu ouvi uma grande voz do céu, versículo 10, que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Isso é muito caracterizado no livro de Jó, capítulo 1 e 2. Quando os filhos de Deus foram se apresentar no céu, e ali Lúcifer se apresenta e Deus entra no assunto e diz: você tem visto meu servo Jó, homem íntegro, temente na terra, que se desvia do mal e na terra não é semelhante a ele? E qual era a acusação de Satanás em razão de Jó? O Senhor tem cercado ele de bens, ele é o homem mais rico do Oriente, o Senhor tem dado ele filhos bonitos e prósperos. Qual é o homem que não te nega depois de receber tudo isso? Deus disse: negativo. Eu conheço o coração dele e sei que se ele perder tudo ele vai continuar fiel, porque Jó é temente íntegro, e Jó precisou pagar um alto preço para que o diabo fosse desmascarado. Prevaleceu aquilo que Deus na verdade entendia, o quanto Jó era fiel, estava disposto a ser fiel até a morte e viver as últimas circunstâncias. Mas o capítulo 42 de Jó diz que Deus mudou a sua sorte. Abraço teu irmão e diga assim: Deus pode mudar a tua sorte ainda nesta manhã. E tudo que era contrário a você pode tomar um novo rumo, pode receber um novo vigor, porque Deus pode fazer da noite para o dia todas as coisas. Vocês entendem o que eu digo? Versículo 11: eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Eu estou dizendo que a igreja aqui já foi arrebatada. Eu estou falando das pessoas que permaneceram na terra no período da grande tribulação. Pelo que alegrai-vos aos céus e vós que habitais nela. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão. Ou seja, os judeus continuaram ou continuam sendo perseguidos, porque na grande tribulação a igreja está no céu e Deus se volta de novo para os judeus, dando-lhes mais uma oportunidade. E foram dadas à mulher duas asas, grande asa, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada em um tempo e tempos e metade de um tempo. Aqui narrado todo esse período da grande tribulação: metade de um tempo, 3 anos e meio, metade de outro tempo, mais 3 anos e meio, e pós a grande tribulação, nós temos aí o que a Bíblia, o Apocalipse fala do milênio, onde Israel será totalmente restaurado. Mas diga para o Senhor: ainda tem uma palavra para você, igreja. Amém. Versículo 15: e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e travou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente da mulher, os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Eu queria que você colocasse aí, Gabi, Isaías 66, 7 até o 11, para que a gente pudesse agora estar falando para a igreja de novo. Diz assim: antes que estivesse de parto, ela deu à luz, e antes que viessem as dores, ela deu à luz um filho. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer a terra em um só dia?
nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diga assim, seu irmão, se Deus fez você conceber, Ele vai te dar força para você gerar esse sonho, esse projeto. Todas essas coisas que estão dentro de você, Deus não vai fazer você conceber e não vai te dar força para gerar. Aleluia! Não vai ter o diabo, sai de ré, porque eu vou avançar em cima de você como um trator. Porque eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, e esse projeto enaltece a Deus e desbanca você, porque eu sei, quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que eu penso, peça infinitamente mais. Diga para o seu irmão ficar sisudo, bicudo, aborrecido, com a testa franzida. Isso é quem está voltando, irmão. Você está dando a luz, está concebendo grandes sonhos. Alegra o teu coração, alegrai-vos, céus, regozijai-vos, terra, ô terra. Aleluia. Aleluia. Abriria, versículo 9: abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor: geraria eu e fecharia a madre? Tudo que Deus gerou dentro de você, Gabi, tudo que Deus gerou dentro de você, Marcinho, tudo que Deus gerou dentro de você, meu irmão, Ele botou lá dentro de você e gerou isso dentro de você. Ele vai fechar para que não nasça, para que não conceba? Não vai abortar, assim diz o Senhor. Não vai abortar, assim diz o Senhor. Não vai abortar, assim diz o Senhor. O problema é que a gente pensa assim: aí eu pensei, se eu não sei se é da minha cabeça. Não é cabeça nada, irmão. Você olha. Então, se você olha, é na cabeça de Deus. Aleluia. Ele está forjando, Ele está gerando, está colocando a semente. Desceu sobre ti, né? O Espírito Santo. Foi isso que Maria recebeu. Essa foi a informação. Como vai ser? Eu sou noiva, sou virgem, nunca tive contato nenhum com homem. Mas o anjo disse assim: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Você está sendo envolvido nesta manhã pelo poder do Altíssimo, e Deus está fazendo gerar dentro de você, na sua alma, no seu espírito, coisas grandes, poderosas, que você e a sua descendência vão realizar para Deus. E o diabo, sabendo, dentro de uma dedução que você poderá vir a ser um altar na casa de Deus, ele tenta te tragar, tenta fazer você abortar, impõe que você suba o monte na tua semana de dar a luz. Mas Deus te trouxe na semana de você dar a luz para um monte. Ele te deu asa e você chegou aqui, porque Deus está dizendo assim: gerou, não vai abortar. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor, geraria, e eu e a fecharia, madre. Regozijai-vos com Jerusalém, alegrai-vos por ela, vós todos que amais, enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela prateastes, para que mameis e vos farteis nos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória, porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz. Seu irmão, Deus está te estendendo a paz, como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então amareis ao colo, e ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos apagarão, como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos sereis consolados. Isso vereis e alegrar-vos-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória dos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Diga para o irmão: Deus está indignado. Vou usar o termo mais real humano: irado contra os teus inimigos. Deus está irado contra os teus inimigos. Você entende isso e diz amém? Eu quero fechar Romanos 8, 22.
Agora fala pra gente, mundo real, tempo real. Romanos, carta de Paulo, né? Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda geração. E quem habita no meio dessa geração? A igreja. Diga, a igreja. A diferença entre a igreja e a geração é porque essa geração está sendo levada ao aborto. Homens que eram homens promissores, que você dizia, essa pessoa vai decolar, essa pessoa vai entrar para a história do Brasil, e de repente essa pessoa foi e abortou. Está aí no nosso Brasil, está aí nas nações, a FIFA, os grandes presidentes de entidades, de nações, estão sendo presos. Todo mundo está sendo preso. Homens que poderiam entrar para a história da FIFA, homens que poderiam entrar para a história do Brasil, que essa você crê que você vai poder viver sonhos e eles se materializarem sem você precisar sentir dor? O que significa você viver um milagre sem sentir dor? Se chama graça, favor imerecido. Deus pode vir realizar todas as coisas hoje, agora. Você não vai precisar chorar, nem lamuriar, nem prantear, nem lamentar, nem jejuar muitos meses. Deus vai dizer assim, antes que chegou na sua boca lá, está feito, porque você é alguém do altar. Para você não há dor. Diga, seu irmão, para aqueles que esperam no Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo nas suas asas o renovo. O renovo. Eu ainda estou em Romanos 22, 8, 22. Não quero ir embora, porque está muito bom. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos. Abraço aí para o pessoal. É comigo e com você. É com você. Você está com quantas semanas espirituais? Olha, se você perguntar para mim, eu digo que está na hora de eu dar a luz. Falar isso para homem, o homem fica assim, pastor, está meio louco. Mas eu estou falando para a igreja, não estou falando para homem. A igreja é feminina e a igreja tem útero. Se você não sabe, é o único momento que a gente consegue engravidar. E ninguém vai tirar de mim essa oportunidade. E olhem com bons olhos, tá, irmão? Só o sangue de Jesus. Você pode nem levar no campo espiritual, porque as pessoas são desconfiadas. E pastor, deixa eu falar. Marcão. Até o senhor sabe o que eu estou pensando, não, eu estou pregando a palavra. Ela por si só fala, né? Versículo 23, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Diga, eu tenho as primícias do Espírito. Aleluia. Por isso que o diabo quer que eu aporte as primícias do Espírito. E se eu conceder, ele vai tentar tragar. Mas Deus já me deu asas. E se ele lançar contra mim o mar, a terra vai abrir a sua boca. E antes que o mar, um tsunami chegue na minha casa, a terra vai dizer, ó, deixa eu cuidar de você. Vai abrir o bocão e vai dizer, água desce. Ficou melhor assim essa palavra, né? Dá uma sensação de livramento. Pastor tem que ser psicólogo também, né? Também nós gememos, esperando a adoção, versículo 23, não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que Paulo está dizendo? O arrebatamento da igreja. Verso 24, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém se vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas,
porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os nossos corações sabe qual é a intenção do Espírito Santo, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Diga para o seu irmão: todas as coisas. Um relato mais, deixa eu ver se eu posso falar de relato. Ih, meu Deus, a minha hora está avançada, mas deixa eu falar uma coisa rápida. Isso tem tudo a ver, eu peguei isso quinta-feira no Segurus. O caso da Sandra, mãe da Gabi. A mãe da Gabi, ela sofreu um acidente no banheiro, a preta derrapou, ela quebrou o joelho. Você pensa, poxa, alguém que já estava andando há alguns anos com muleta, escorrega e quebra o joelho, a rótula do joelho, como é isso, né? E ela foi levada para o hospital, e depois de passar pelos exames, se viu a necessidade dela ser submetida a um procedimento cirúrgico. Só que os médicos entenderam que ela estava muito anêmica. Ela teve que tomar 6 bolsas de sangue. Ou seja, se ela não fosse levada para o hospital, ela poderia correr o risco de ir a óbito por falta de sangue no corpo. Chegava lá, às vezes na cela, e Sandrinha, tudo bem, meu pastor? Assim, quase que estou balançando. Eu dizia, meu Deus, estava assim, a gente achava que era outra coisa, mas o que era? Ausência de sangue no corpo. Aí ela tomou 6 bolsas de sangue, e naquele período que ela passou pelos exames, o médico viu que o que levava ela a andar de muleta é porque ela tinha uma fratura na bacia. Ela ia ficar pelo resto da vida, irmãos, andando de muleta com dor, porque os médicos não conseguiram descobrir que ela tinha uma bacia fraturada. Aí agora foi descoberto, ela vai ser submetida a uma cirurgia e vai resolver a bacia e vai sair da mulher. Todas as coisas cooperam para o bem. Tanto para ela não ir a óbito por ausência de sangue, como também para restaurar a bacia da sua fratura, que ela sentia dores de desafio. Se Deus está no controle, até aquilo que parece ser mal vai se tornar bom, e você vai dar glória a Deus, porque é Deus cuidando de você. Agora, você não precisa sentir dor para conceber, porque para quem espera no Senhor, Deus vai dar força para que você e a sua casa vivam o melhor dessa terra. Assim diz o Senhor. Eu vou parar por aqui por causa da nossa aula. A gente precisa estar falando mais vezes do livro do Apocalipse, que é um livro revelado. Escatologia trata de assuntos futuros que haverão de ser conhecidos, mas a gente tem pré-conhecimento das coisas que hão de acontecer. Então a gente não tem do porquê bobear. Aí a gente vai usar uma linguagem mais do dia a dia. Não fique de bobeira, porque Jesus está voltando. Amém? Agora eu vou levar para o campo mais espiritual. Fiquem alerta, porque Jesus está voltando. E tudo que Deus te prometeu, nem um tio, nem uma vírgula vai cair. Você não vai abortar nenhuma vírgula, por mais significante ou por mais ínfimo que seja o valor dela. Você não vai abortar nenhuma vírgula, quanto mais uma frase, um poema, um livro. Você não vai abortar, assim diz o Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas. E o dragão, a serpente, o diabo, que tenta te acusar, ele não vai ter mais vez na sua vida. Vou ficar de pé para a gente poder orar. Vamos cantar aí um louvor que esteja dentro desse contexto aí, para a gente adorar o Senhor. Aleluia. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus.
Por isso nós não iremos abortar, nós daremos a luz a todos os nossos sonhos. Aleluia. Declara. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nós. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nós. Ninguém é como nosso Deus. 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 Ninguém é como o Senhor. Ninguém é como nosso Deus. Grande coisa então, grande coisa vão acontecer neste lugar. Pode ser por isso. Grande coisa então por mim. Grande coisa vão acontecer neste lugar. Grande coisa então por mim. Grande coisa vão acontecer aqui. Jesus, tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei do mundo, és o Senhor. Tu és Senhor, tu és a luz, tu és a paz, Senhor. Tu és Senhor. Ninguém é como não imagino. Ninguém é como nós. Ninguém é como nós. Ninguém é como o Senhor. Ninguém é como nós. Semelhantemente, depois da ceia, tomou Jesus o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes, e bebemos em memória de mim, pois todas as vezes comeis de pão e bebemos do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha, Maranata. Ora, venha, Senhor Jesus, vamos dar graça pelo pão e pelo vinho. Senhor, por esse teu corpo partido
em nossas mãos. Ao comermos cedo, nós recebemos vida e abundância, semelhante ao vinho. Senhor, isso teu sangue vai ter longo no mundo espiritual. Compraste as nossas vidas para ti mesmo, Senhor. Jamais recebemos um valor tão grande de um amigo tão fiel que mudou a nossa vida aqui e a nossa eternidade. Ao bebermos desse vinho, simboliza o teu sangue, nós recebemos vida e abundante vida, Pai. Em nome de Jesus. Nós vamos ouvir o coral. Enquanto nós servimos a ceia, o coral vai cantar em nome de Jesus. Tiago,